Sou um filho amado de Deus, vencendo a ira, a compulsão e a dependência química. Meu nome é Cláudio. Nasci em uma família pobre, disfuncional, com vários problemas. O maior deles, ao meu ver, é a dificuldade de transmitir amor. Meus pais não sabiam como transmitir, pois também não haviam recebido. Eu nunca era abraçado, nunca ouvia palavras de carinho, de elogio. Muitas surras, apanhei de tudo que você possa imaginar. Era hiperativo, tentava chamar a atenção de todas as formas. Já subi no telhado de casa com 3 anos de idade e causava muitos transtornos aos meus pais. Tive uma infância muito traumática e comecei a nutrir um ressentimento que com o tempo se tornou raiva, depois mágoa pelo meu pai. Fui me distanciando cada vez mais da minha família. Ainda na infância, comecei a ter contato com álcool em festa de familiares. Lembro de uma vez, acredito que tinha por volta de 4 a 5 anos, onde os meus tios molhavam minha chupeta na bebida. Posteriormente, conforme ia ficando mais velho, tomava golinho no copo deles. Aos 12 anos foi meu primeiro coma alcoólico. Aos 13 comecei a ter contato com drogas, junto com os meus amigos, drogas inaláveis, diluente, éter, cola. Depois comecei a fumar. Aí veio a maconha, depois a cocaína e cheguei no crack. Sobrevivia cada dia sem saber ao certo para onde ir, tentando preencher um vazio que mais parecia um buraco negro. Por muitas vezes ansiava a morte, por vezes a buscava, no meu caso com as drogas. Algumas vezes o diabo me sugeriu o suicídio como a única saída para os meus problemas. Isso durou até eu conhecer a Simone, que viria a ser a minha esposa. Fizemos o inverso do processo natural. Pouco tempo depois de termos nos conhecido, ela já engravidou. Tivemos nosso filho, fomos morar juntos, nos casamos e hoje namoramos. Quando ela engravidou, tivemos o nosso filho, Cláudio Júnior. Decidi que com o nascimento do meu filho eu ia dar uma parada nas drogas. Só fumava maconha esporadicamente, bebia constantemente. Era aquele famoso vizinho corintiano que você deve ter, que bebia no dia de jogo e ficava gritando palavrão para a televisão. Mas não durou muito tempo, pois tentei na força do meu braço. Tinha problemas conjugais, vivia um inferno com a minha esposa. Por várias vezes quase nos divorciamos. Vivíamos um ciclo de insanidade. Eu não parava em casa, pois ela brigava comigo, e ela brigava comigo porque eu não parava em casa. Loucura total. Não via saída, me via soterrado por meus problemas e só conseguia sobreviver, usando substâncias para fugir da realidade. Eu tinha que estar sempre sob efeito de droga, vivia perturbado e me isolando, não aceitando a ajuda de ninguém. Vivia transferindo a culpa dos meus erros e pecados, culpava tudo e a todos. Culpava meus pais, meus parentes, minha esposa, meu filho, por terem estragado a minha vida. Me sentia um espírito livre. Era vocalista de uma banda de rock e queria curtir a vida. Meu convívio com a minha família se tornou impossível. Minha condição já não era mais segredo para ninguém. Eu estava vivendo como usuário de crack, chegando ao ponto de usar todos os dias, do final de 2006 e durante o ano inteiro de 2007. Na véspera de Natal de 2007, estávamos fazendo compra em um shopping, e eu estava usando crack no estacionamento do shopping. Nesse dia, minha esposa não conseguiu aguentar mais, e Deus deu a ela a força necessária para me mandar embora de casa. Quanta ilusão, quanto ressentimento. Estava no meu achando que minha vida tinha chegado ao fim. Nesse dia ficou muito nítido as consequências das minhas atitudes. Vivia em constante estado de afogamento. Não sei se você já quase se afogou, ou ficou sem ar, ou se engasgou. Sabe essa sensação de estar sufocado, de tentar respirar e não conseguir? Essa era a minha sensação todos os dias. E foi nessa noite de Natal, no meu fundo de poço, que eu abri meu coração e disse para Deus: se você existe, me ajuda, ou me mata, porque eu não consigo mais viver assim. No dia de Natal, voltei para casa para pegar minhas coisas. Eu e minha esposa conversamos, entramos em acordo. Prometi que iria procurar ajuda, e com a condição de buscar ajuda, ela me aceitou de volta. Continuei tomando minhas cervejinhas, e aparentemente era só questão de tempo para voltar a me drogar e continuar com os velhos hábitos. Mas dessa vez algo estava diferente. Eu estava de coração quebrantado e sinceramente queria mudar. Realmente tinha pedido ajuda a Deus. Minha esposa já conhecia Jesus e já estava orando por mim há 9 anos. No começo de janeiro fomos convidados para ir à praia com os familiares da minha esposa, a famosa farofa. Aí 20 pessoas para uma casa de 2 cômodos, passar perrengue na praia. E eu sempre fui da turma do vamos. Vamos. Mas eu fui avisado que na casa eu teria 2 amigos do meu cunhado que eram crentes. E eu disse: esquenta a cabeça não. Eles ficam na deles, eu fico na minha. Mas chegando lá, fui apresentado ao Cleito e ao Marcelo.
Sabe quando você encontra pessoas pela primeira vez, mas quando você começa a conversar, parece que são amigos de infância? Aconteceu essa afinidade, foi muito legal. Eles me disseram que eram músicos que tocavam na igreja, e eu vocalista da banda de rock, e a música gerou essa afinidade. Eu disse, qualquer dia eu vou na igreja para ouvir vocês tocarem. Na semana seguinte, o Marcelo me disse que iria tocar naquela noite na igreja. E no mesmo instante eu disse, pois hoje à noite eu vou lá para te ouvir tocar. E fui mesmo com a minha esposa, cunhado e junto com o Cleito, que foi me buscar em casa. Chegando lá, tomei um susto. Estava esperando um lugar totalmente diferente. Tinha aquela visão estereotipada de igreja evangélica, onde fica um pastor de terno apontando o dedo dizendo que eu ia para o inferno. E muito medo de ficar endemoniado também. Quando eu cheguei lá, o maior rockão rolando, a letra era diferente, falava de Jesus, bateria, luzes, laser, para todo lado, foi muito louco. Era um sábado, dia 19 de janeiro de 2008, no Conexão Livre, que era como se chamava o Ministério de Jovens da IC, hoje se chama Eleve. No dia que eles estavam voltando de uma viagem missionária ao Nordeste, Projeto Oxente, e foi emocionante, histórias, vídeos, fotos, testemunhos, as músicas, os cantores, tudo era espetacular. Depois vim descobrir que tudo que eu estava sentindo era a presença de Deus. E foi um dia atípico, pois o culto normalmente começava às 19 e terminava às 21. Só que acabou 23 horas e meia e 30 minutos. E ninguém queria ir embora. Lembro que com a minha esposa falei, se você tivesse dito que era assim, eu tinha vindo antes. Bom, acabou, o pessoal estava se despedindo na saída, pronto para ir embora. O Jefferson chegou, quero te apresentar o pessoal da banda, que era um Robson, que estava lá. E eu quis cumprimentá-los por estarem cantando tão bem. O Robson me perguntou se alguém tinha orado por mim. Eu disse não. E ele me disse, vem aqui, nós vamos orar por você. E eu fui, caí na Arapuca Celestial. Eles oraram por mim. E ele me disse, você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? E eu disse, sim, eu quero. Repeti uma oração com ele, aceitando Jesus como meu Senhor e Salvador, pois preenchi um cartão com a minha decisão. Minha esposa vinha caminhando em minha direção, aos prantos, meio que não acreditando que depois de 9 anos orando, suas orações tinham sido atendidas. Todas as pessoas que ainda estavam no templo vieram nos abraçar coletivamente. Recapitulando aquela história da falta de ar, lembra quando você conseguiu finalmente respirar? Nós respiramos tão forte, sentimos uma alegria, um alívio, uma sensação de ufa. Multiplicando isso 1 zilhão de vezes, dá para ter uma vaga ideia do que é aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Só quem já passou por esse milagre sabe muito bem do que eu estou falando. Até hoje eu não encontro palavras para descrever o que eu sinto por Jesus. Na manhã seguinte, fui ver como era um culto normal e conhecer a minha nova família. O pastor Calixto estava pregando e eu falando alto, matando a minha esposa de vergonha. Falei, nossa amor, será que Deus está falando com todo mundo aqui do jeito que está falando comigo? E depois da mensagem, lembro que o pastor fez um apelo para os irmãos que tivessem servido no alto de Páscoa. Irmãos e irmãs do coral, orquestra, dança, teatro. Quando ele falou do teatro, lembrei que tinha feito teatro na escola, quando criança. E pensei, deve servir. Fiquei de pé, pois ele disse que Deus tivesse tocado o seu coração para servir, fique de pé. E eu fiquei de pé e não sabia que não poderia servir, pois não em ministérios, pois ainda não era membro da igreja. Mas fui orientado aí segunda-feira a falar com a Nádia, que era líder do Ministério de Teatro. Ela gentilmente me explicou que eu poderia vir para os ensaios, com o tempo eu iria ser batizado, me tornaria membro da igreja e poderia servir no alto de Páscoa. Fui batizado pelo pastor Fabiano dia 8 de março de 2008, no Conexão Livre. Participei do alto de Páscoa de 2008, mas me lembro que no primeiro dia de ensaios, me senti à vontade para falar dos meus problemas com o Bruno, que é quem representa Jesus no nosso alto de Páscoa. Já que ele representava Jesus, eu fui direto na fonte. E falei, Bruno, eu sou usuário de crack, cara, que bebia, que tinha uma vida promíscua. Ele me indicou o antigo CR, me mandou vir na sexta, falar com a Eliane Amaral, que liderava o ministério Celebrando a Recuperação. E eu fui chegando. O Jefferson me apresentou a Eliane e eu falei, eu quero dar meu testemunho para ajudar as pessoas que têm problema com drogas. No primeiro dia que eu tinha chegado, misericórdia, ela riu e disse que eu poderia começasse a frequentar as reuniões toda sexta e depois a gente conversava. Era uma palestra sobre codependência e eu pensei, Deus, eu estou lascado mesmo. Eu nem sabia que isso existia, agora eu sei que eu tenho isso também. A primeira coisa que percebi ao chegar ao ministério é que eu não estava sozinho, que todos temos pecados, e todos precisamos de ajuda. Fiz uma coisa errada, era para mim ir no grupo de primeira vez, e eu fui direto no grupo de dependência química.
E pensei, o que eu estou fazendo aqui? Eu cabeludo, com essa cara de louco, aparentava ser a pessoa mais normal ali. E eu pensei, só tem doido aqui, são essas pessoas que vão me ajudar? Meu Deus, eu não vou falar nada, só vou ouvir. A líder do grupo começou a falar, ela disse, oi, meu nome, e todos responderam oi. Ela disse que era um grupo de apoio, que pessoas lutavam com dependência química, ressaltou que era o apoio, não era apoio ao pecado, e sim às pessoas, falou as 5 regras do grupo de apoio. Por serem no grupo que futuramente seriam 2, masculino e feminino, e começou a partilhar. Mas eu não tinha me identificado com a partilha dela, fiquei quieto. Depois outro camarada começou a partilhar também não me identifiquei, ele era usuário de droga injetável, e eu nunca usei droga injetável com medo de contrair HIV. O outro que falou tomava chá de cogumelo, também nunca tomei chá de cogumelo, porque eu moro na cidade de Caçapava, conheci 3 pessoas que moram lá, que tomaram chá de cogumelo sem diluir corretamente, e ficaram loucos permanentes. Eu disse, eu quero ficar louco, mas nem tanto. Também não me identifiquei com essa partilha. Foi quando um camarada começou a partilhar e literalmente falou a minha vida inteira. E eu pensei, minha esposa deve ter falado uma coisa para alguém aqui, não é possível. Mas comecei a descobrir como nominar os meus sentimentos. Quando ele falava, muitas vezes eu se sentia frustrado. Eu pensava, caramba, isso é ficar frustrado? Eu sinto isso também. E sentia rejeitado, eu falei, eu sinto isso também. E fui tomando coragem, percebendo que ali era um local seguro, que ninguém estava ali para me julgar, para me dizer o que falar. E falei, oi, meu nome é Cláudio. Eu sinto tudo o que ele sente e passei por tudo que ele passou. Obrigado pelo silêncio de vocês. Essa foi minha primeira partilha. Mas decidi que não iria faltar às reuniões, que iria priorizar o meu processo. A cada sexta-feira, algo novo era vivenciado no grupo. Me senti seguro ao ponto de falar coisas que nunca tinha falado para ninguém, nem para o meu melhor amigo. Comecei a experimentar uma liberdade que até então era desconhecida. Quanto mais eu colocava para fora, mais leve eu me sentia. Comecei a reconhecer e nominar os meus erros, minhas insanidades. Enquanto eu fizesse a mesma coisa, só teria o mesmo resultado. Decidi mudar, admitir meus problemas, pedir ajuda. A primeira coisa que percebi foi que eu não estava mais usando droga. Isso mesmo, depois de 15 anos nas drogas, quase 2 anos usando crack todos os dias, eu não conseguia entender e não usava mais do dia para o outro, sem crise de abstinência, e foi assim mesmo, curado emocionalmente. E mesmo sendo curado do dia para o outro, estou há 9 anos e meio aprendendo a viver curado, um dia de cada vez. É um processo. Uma das coisas importantes e libertadoras que aprendi no grupo é que eu não sou o meu pecado. Eu não sou um drogado, eu não sou um viciado, eu não sou um bêbado, eu não sou um maconheiro, eu não sou um adicto, eu não sou um noiado, eu não sou o meu pecado, eu sou um filho amado de Deus, vencendo a dependência química. Quanta libertação numa simples frase que nomeia um novo sentimento. Lembro que bem no início, em um churrasco de família, todos os meus parentes presentes, eu como sempre pilotando a churrasqueira, chegaram alguns primos me oferecendo cerveja, eu tomando refrigerante, disse que não bebia mais. Quando veio a famosa frase, vai me dizer que você virou crente. De repente um silêncio total, cri, cri, dava para ouvir os grilos. Todo mundo da festa sabia da minha situação, era nítido. Quando fui usuário de crack, todos sabiam que eu tinha me convertido também. E com todo o amor possível, com toda a autenticidade que começou a fazer parte da minha vida, eu disse, sou crente em Jesus Cristo sim, mas não é por isso, eu decidi não beber mais. Todos aqui sabem que eu era usuário de crack e que quando eu bebia, eu ficava fora de controle e compulsivo. Acabava usando drogas e eu não quero mais isso para a minha vida e nem para a minha família. Depois de ter causado tanto sofrimento, agora com a ajuda de Jesus, eu quero compartilhar tudo que eu tenho recebido dele com vocês. Ele viu que eu estava falando sério e disse, mano, você vai virar um desses fanáticos, escravos de religião? E eu disse, mano, se eu quiser beber, eu bebo, mas eu escolho não beber. Mas me diz uma coisa, você consegue ficar um fim de semana sem beber? Quem é o escravo? Nunca mais me ofereceram cerveja nas festas familiares, mas eu continuo compartilhando Jesus com todos. Continuei a frequentar regularmente os encontros, a cada semana um novo respirar, uma nova tomada de fôlego. Comecei a ter novas perspectivas das coisas.
Comecei a acreditar que Jesus podia me ajudar a superar o que eu não conseguia sozinho. E a esperança começou a brotar no meu coração. A esperança nascia em meu coração a cada sexta-feira. Ia crescendo com as ministrações, principalmente com as partilhas no grupo. Fui aprendendo a colocar para fora tudo que passava no meu coração, a ouvir as pessoas que já estavam avançadas em seu processo de recuperação. E isso me estimulava a prosseguir e pensava, se eles conseguiram, eu também consigo. E acreditava quando ouvia que Deus me amava, da mesma forma como amava eles. E a convivência com pessoas maduras espiritualmente foi fundamental no meu processo. Deus usou muitas pessoas para me ajudar. Fui orientado pelos meus líderes a fazer tudo que a igreja tinha para me oferecer. Todo o circuito vida, estava em uma célula, fiz os retiros, os cursos junto com a minha esposa e filho. Deus pouco a pouco ia restaurando todos os aspectos da minha vida, todos os meus relacionamentos. Comecei a servir. A primeira coisa que fiz foi arrumar a cadeira. Fazia os círculos das cadeiras dos grupos. Depois comecei a liderar uma célula em Caçapava, que posteriormente se tornou a igreja da cidade de Caçapava. Pastoreei por 7 meses lá. Assumi a liderança do ministério, de 2012 a 2014. Em 2016, fui enviado à igreja da cidade de Paraibuna. Fiquei lá até março desse ano. E voltei a liderar um ministério tão lindo, sendo orientado pelos meus líderes e capacitado por Deus. Voltei a estudar, fiz supletivo na Vila Cristina. Pensei, agora o pastor Fabiano vai largar do meu pé. Que nada. Ele disse, filho, você não tem chamado? E eu disse, sim, faculdade teológica. Me formei ano passado com um dos melhores alunos da turma. Nunca tinha tirado tanto 10 na minha vida. Esse ano, com a ajuda e capacitação de Deus, vou ser ordenado um dos pastores dessa amada igreja. São tantas coisas que eu poderia ficar falando por horas e com certeza esqueceria de citar muitas coisas. Essa quarta decisão mexeu muito comigo, me fez romper com os ciclos de insanidade. Mas como é difícil se submeter à vontade de Deus. Levou muito tempo para eu aprender que o que Deus diz é melhor, que mesmo sem entender a vontade de Deus, é o melhor para mim. E não existe outro caminho senão o da dependência de Deus e do reino. Hoje sigo sendo um milagre de Deus na transformação do caráter e um exemplo de esperança. Se Deus pode fazer isso na minha vida, em nome de Jesus, pode fazer isso na sua também. Hoje eu tenho o privilégio de servir em tempo integral e sigo compartilhando tudo o que recebo de Deus, vivendo um dia de cada vez e crendo na promessa de Filipenses 1:6. Estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Obrigado pelo silêncio de vocês.